Olá, alunos! Aqui quem fala é a professora Janaína, de ensino religioso. Espero que estejam todos bem, respeitando o isolamento social e fazendo todas essas regras e leis aí para que nós possamos sair bem e não sermos contaminados com este vírus, certo? Então, vamos lá. Qual será o objetivo da nossa videoaula de hoje? Nós vamos fazer a correção da guia 2, da guia 11, né? Fazer essa correção da guia 11. Nós vamos também falar para vocês como será o desafio da semana. Depois nós vamos passar o conteúdo da guia 12, que já está o arquivo aqui aberto para vocês, e auxiliar nas questões para a resolução, ok? Então vamos lá saber um pouco do que é que se trata a guia, a questão da guia 11. Bom, na guia 11, acompanhe aí no caderno de vocês, se vocês fizeram, para ver se a resposta está correta. Eu pedi para vocês elaborar um quadro comparativo entre as atitudes de veneração e administração. Vocês viram que o texto da guia 11 tratava dessas atitudes humanas diante da natureza. Então, cada atitude dessa tem a ver com o tempo histórico daquele ser humano, tem a ver com a forma como ele estava diante da natureza. Então, a veneração, que era a primeira forma, né, a primeira atitude humana, ela surgiu no período da Revolução Neolítica, né, onde o homem ainda estava começando a dominar a natureza. Então ele tinha um pouco de medo, achava que a natureza era uma força incontrolável e temível. A natureza era vista como divindade. Então percebam aí que ele tinha um certo receio com a natureza, ele ainda estava aprendendo a manusear a natureza. Já no período da administração, a atitude da administração foi no período da Idade Moderna, onde Deus é visto como relojoeiro e o homem irá administrar o universo. Então foi um período de racionalidade, sempre respeitando também os poderes divinos, mas o homem já vai ser senhor dessa natureza. Então, quando eu peço para vocês fazerem um quadro comparativo, ver essas semelhanças, essas diferenças. Nós vamos ver que na veneração foi no período neolítico, na administração no período da Idade Moderna. Na Revolução Neolítica, nós vamos ver que a natureza era vista como uma força incontrolável, eles temiam a natureza. Já na administração, o homem vai surgir como um ser que administra a natureza. Então vejam aí a diferença. As semelhanças poderíamos dizer que todos os dois, tanto na administração como na veneração, entendiam que existia uma força divina, certo? Segunda questão: qual é a mentalidade do homem na idade contemporânea? O que a natureza representa para ele? Então, a mentalidade do homem na idade contemporânea é querer o desenvolvimento incessante de novas tecnologias. Nós vimos isso nas nossas primeiras guias, né? A natureza é apenas uma forma de ele dominá-la. Então, ele vai sempre querer o quê? Dominar a natureza, estar por cima da natureza. E acaba causando alguns problemas ambientais, que nós vamos ver na guia 12 de hoje. E o desafio da semana, gente? O desafio da semana, eu vou falar aqui para vocês, mas depois vou colocar direitinho no WhatsApp, ok? O desafio da semana você vai tirar uma foto de algum ato seu de preservação ambiental, certo? Então, você pode tirar uma foto realizando reciclagem, né? Fazendo economia de água, né? Se você coloca o balde no banheiro para aproveitar a água. Se você pega a água da chuva para aproveitar aquela água, cuidando de plantas, cuidando de animais. Então, tudo isso, gente, faz parte de você preservar a natureza. Andar de bicicleta, né? Quando você opta por não andar de carro, não andar de moto, para poder ter menos poluentes no ar, isso também é uma atitude de preservação ambiental. Dentre outras, se você não descarta as pilhas, né, procura um lugar adequado para descartar as pilhas. Então, tudo isso faz com que você seja uma pessoa que pratique atos de preservação ambiental, certo? Então, feito isso, olhamos aqui as atividades da guia 11 e
Falamos do desafio, que vai ser falado novamente. Agora nós vamos passar para este documento que está aqui à nossa frente, que é a guia 12. Então vamos lá estudar aqui a nossa guia 12. Olá, estudante, espero que esteja bem. Esse bimestre vamos compreender a importância de preservar o meio ambiente como forma de manter a vida na Terra. Também iremos aprofundar o tema refletindo sobre a relação entre meio ambiente e religião. Nessa aula, vamos apresentar os principais problemas ambientais. Então, já falei com vocês, né, no desafio da semana, que vocês procurem saber, procurem mostrar se estão realmente preservando o meio ambiente. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas se você tiver outro exemplo de preservação que você faça, também está valendo. Então, nós vamos nessa aula ler o texto da guia, que é 4 problemas urgentes. Assista o vídeo Principais Problemas Ambientais, que eu vou colocar para vocês no YouTube, no WhatsApp. E o nosso encontro virtual, que será no horário da nossa aula, certo? Então, vamos lá. Aqui o texto se chama 4 Problemas Urgentes. Temos aqui uma figura, que são mãos segurando uma árvore, né? Simbolizando o que, gente? Simbolizando a preservação. Não é que o homem vai pegar uma árvore com a mão, mas isso aqui é uma forma da gente, é uma forma comparativa, uma figura de linguagem, né? Poderíamos dizer, que vai demonstrar que o homem precisa cuidar desse meio ambiente. Mas será que ele cuida? A grande questão é essa. Alguns sim, alguns têm cuidado bastante do meio ambiente, mas ainda não é o suficiente. E quem cuida, quem procura ter consciência, infelizmente, acaba sofrendo com os que não cuidam, não é mesmo? Então vamos lá, para a nossa leitura. A exploração dos recursos naturais chegou ao ponto do esgotamento. A humanidade tem hoje diante de si um problema que exige soluções imediatas, pois a sua própria sobrevivência no planeta pode estar comprometida. 4 são os aspectos principais do problema ecológico. Então vamos aos problemas ecológicos. A poluição. O desenvolvimento industrial transformou o planeta em um depósito de resíduos. Todos sofremos as consequências dessa situação, ainda que nem todos sejamos igualmente culpados. Como eu disse para vocês, às vezes eu faço a minha parte, mas eu sofro com esses problemas, né? Quem mais consome é quem mais produz lixo. Um cidadão de um país desenvolvido é 1000 vezes mais poluidor do que um cidadão do terceiro mundo. Então vamos lá. O esgotamento dos recursos. As reservas naturais são limitadas. Os recursos naturais não suportam mais a exploração selvagem e desenfreada. É necessário que tenhamos um desenvolvimento sustentável para evitar o saque intensivo da natureza. Além de tudo, os recursos estão mal distribuídos. Os países desenvolvidos, que representam a 4ª parte da humanidade, desfrutam de mais de 3/4 dos recursos. A corrida armamentista. Com o dinheiro que uma das grandes potências gasta em armamentos, em um dia, seria possível alimentar 1 milhão de crianças em um ano. Muitos países considerados deficitários em bens de consumo básicos duplicaram sua capacidade militar em 6 anos. População e ambiente. As previsões de que o mundo teria uma superpopulação não se confirmaram. As taxas de aumento populacional têm diminuído em todo o mundo. A pressão sobre o meio ambiente por causas demográficas deve-se antes a fatores socioeconômicos do que ao crescimento populacional. É o que se verifica em lugares em que a população explora determinados recursos naturais por não ter alternativas de outras atividades. Diante desse quadro, governos e organizações não governamentais têm se empenhado em buscar soluções. Todas as discussões acenam para a necessidade de se adotar políticas de desenvolvimento sustentável. Isto significa que a produção de bens deve levar em conta a capacidade e as limitações dos recursos naturais. Então, pessoal, são alguns desses problemas ambientais, considerados aqui os principais problemas ambientais, e que devem ser considerados
e a gente refletir sobre esses problemas, que eles são problemas que são gerados algumas vezes por grandes empresas, por grupos, corporações que muitas vezes a gente não tem muito o que fazer, mas são problemas também que a gente pode se responsabilizar, né? Fazer a nossa parte, não jogar lixo no chão, isso é a nossa parte, não desperdiçar água, evitar andar tanto de carro para que os poluentes não sejam tão excessivos no ambiente. Então tudo isso é a nossa parte individual. Então o nosso individual, a nossa parte tem que estar juntamente com o todo. Não é que a gente não vá pensar nos grandes problemas, nas questões econômicas, sociais, mas a gente também não deve achar que são coisas que estão tão distantes de nós. Então vamos para a atividade. Primeira questão. Vocês concordam com o conteúdo do texto? Por quê? Então, pessoal, percebam aqui que é uma pergunta que vai querer a opinião de vocês. Mas não é só para colocar sim ou não. Vocês têm que colocar a justificativa. Por isso que tem no final por quê, certo? Segunda questão. Define-se ecologia como o estudo das relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Atualmente, a palavra está bastante associada à ideia de conservação. Por quê? Então, vocês vão entender o que é ecologia. Na guia passada tinha a palavra ecologia. Vocês podem estar pesquisando também na internet e vão colocar aqui a resposta. Por que a ecologia ela está associada à ideia de conservação? O significado da palavra ecologia, se vocês forem pesquisar pelo Google, vocês vão ver que tem muito a ver com essa ideia de conservar. Conservar é o que, gente? É proteger. Conservar é fazer com que aquilo não se acabe, com que aquilo não morra. Que é o que se pretende fazer, com que a natureza ela não se acabe. Até mesmo porque se ela se acabar, o ser humano vai ter condições mínimas de sobrevivência. Terceira questão. Na sua opinião, quais as soluções para os problemas como contaminação, esgotamento dos recursos, corrida armamentista e exploração da natureza como atividade econômica? Então, essa questão você vai fazer como, gente? Você vai pegar cada problema desse, vai colocar 2 pontos, por exemplo, contaminação. Como é que faz para acabar com o problema da contaminação? Esgotamento dos recursos, você vai 2 pontos, bota como acabar com esse problema. Corrida armamentista, exploração da natureza e assim por diante. Então você irá pontuar cada problema desse e vai colocar o que, gente? A solução, tá certo? Então é isso. Entramos, acabamos aqui mais uma guia, a guia de número 12. Espero que vocês tenha sido satisfatória para que vocês possam realizar com sucesso a atividade. Eu estou olhando as atividades de vocês. Peço desculpas se alguns estão sendo mais demorados do que a de outros. Aqui não se trata de escolher um ou outro, mas sim a questão de tentar fazer tudo para que possa ter um trabalho com satisfação. São muitas atividades, são muitos trabalhos e eu estou fazendo as notas de vocês, as frequências e tudo isso demanda tempo, mas até semana que vem estarei com tudo regularizado, ok, pessoal? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.